Vamos para o segundo módulo? Nosso segundo módulo, nós vamos falar sobre gestão de criatividade e gestão de inovação. É um assunto muito legal, né? Se no primeiro nós falamos um outro entendimento, um outro olhar, agora dentro de gestão é importante a gente considerar, né, o quanto fazer reflexões do quanto nós somos criativos, o quanto nós somos inovadores. E essa gestão de criatividade, ela está totalmente estruturada no quanto nós temos as nossas ações, as nossas práticas de buscar inspiração, de buscar ideias, de construir o novo, né? De refletir o quanto eu saio da minha zona de conforto e busco sempre algo diferente na minha vida. E é sobre isso que nós vamos falar agora, tá? Então, nessa gestão de criatividade, é importante a gente perceber que nós não nascemos criativos, nós nos tornamos criativos, é diferente, né? Por escolha. Então pode ser que na minha vida pessoal, lá na minha infância, eu fui uma criança muito curiosa e essa curiosidade ela foi despertando uma busca por novos conhecimentos, novas áreas, e essa busca ela vai me tornar um profissional criativo no futuro. Então olha que importante, né? Pode ser que tudo que eu fiz até hoje me levou para a criatividade. Ou não, né? Ou o que eu fiz até hoje eu percebi que eu poderia ter feito totalmente diferente, que eu não sou uma pessoa criativa. Então esses momentos de reflexão são momentos que nós vamos fazer agora e com ferramentas que também, como assim nós fizemos no módulo 1, agora a gente vai ter ferramentas no módulo 2, tá certo? Vamos abordar o nosso assunto então? Dentro da criatividade é muito importante a gente perceber se nós somos pessoas criativas, né? Ou se eu busco inspiração ou não. Só que, porém, né, é importante a gente observar também que nós temos mitos. Nós temos crenças que estão muito amarradas ao nosso dia a dia e que às vezes não nos permitem enxergar o quanto criativos nós somos. Então, por exemplo, né, algo muito simples que a gente faz no dia a dia. Ah, isso não é comigo, isso é responsabilidade do fulano. O que acontece? Eu, pessoalmente, estou inibindo a minha parte criativa. Então, eu não estou me permitindo fazer algo novo e algo diferente. Obviamente que eu vou passar a responsabilidade para o outro, que é mais cômodo, né? O medo de errar, o medo de não seguir as normas, né? Então, estar preso às normas é um processo que não desenvolve criatividade, que também é uma crença. Achar que brincar é falta de seriedade. Quando a gente acha que brincar é falta de seriedade, eu não me permito fazer algo diferente, né? Então eu vou sempre seguir aquilo que eu, como adulto, acredito que é o correto. E usar o argumento eu não sou criativo, né? Não sou criativo, nem dá para mim essa responsabilidade porque eu não vou conseguir fazer. Então nós precisamos construir um processo criativo, né? E aí que está o convite do segundo módulo. Como eu posso construir esse processo criativo se hoje eu entendo que eu poderia ser um pouco diferente, né? Ser uma pessoa diferente, ter mais ideias, construir o novo. Esse processo criativo, ele está na primeira etapa, identificar ou perceber qual é o problema, aonde que eu posso atuar, tá? Quais são os problemas que estão relacionados com essa situação que eu preciso resolver. Gerar possíveis soluções, tá? Então o processo criativo, se eu conheço o problema ou a oportunidade, se eu já identifiquei, eu posso gerar possíveis soluções, já é a segunda etapa desse processo criativo. A terceira etapa é incubar as ideias, então compreender que eu tenho ideias que são muito legais às vezes, mas que não é a hora apropriada, né? Não é a hora certa, então eu vou guardar ela para uma hora conveniente, por isso que a gente fala que incubar as ideias aqui também é bem importante. E escolher a melhor solução. Então, o que acontece? Incubar as ideias, eu entendo que é ótima a minha ideia, mas às vezes ela sozinha não faz a diferença, então eu tenho que me unir com outras pessoas, compartilhar, enriquecer essa ideia para daí pensar em possíveis soluções. Nós temos aí 4 etapas do processo criativo, tá? Que são bem importantes, que nós falamos, e que se você se permitir se observar, fará total diferença, tá? Agora nós vamos pensar assim, tá, mas para chegar nesse processo criativo, nessas etapas, quais são as características que são importantes, então, eu ter ou eu desenvolver para poder ser mais criativo? Primeiro, é a sensibilidade a problemas e oportunidades. Será que eu sou uma pessoa que eu tenho sensibilidade, eu observo as oportunidades que estão aí aparecendo ou os problemas para poder criar algo novo, né? Então é uma característica bem importante para ser mais criativo. Baixa aversão a riscos.
né? Pessoas que não têm medo de arriscar, normalmente elas são mais criativas, né? Então ela pode até perceber que tem riscos, mas que ela pode fazer diferente mesmo sabendo que esses riscos eles existem. Terceira característica é a educação continuada, então buscar sempre conhecimento, tá sempre atrás de tendências de informações na área, do quanto você tem a capacidade de aprender, do quanto eu tenho a capacidade de conhecer coisas diferentes, lugares diferentes, comidas diferentes, sabores diferentes, né? Então é uma educação continuada que vai me levar a esse processo criativo. Confiança, persistência, né? Características fortes de quem é criativo, não vai desistir no primeiro não, né? Na primeira situação de dificuldade. Curiosidade e mente aberta, então uma pessoa que ela precisa estar com as possibilidades todas abertas, então ser flexível, né? A flexibilidade, que é uma característica bem forte, estar disposta ao novo, ser observadora, né? Estar sempre ligada em tudo, com um senso de humor, né? Então uma pessoa diferente, uma pessoa que vai estar construindo algo totalmente com um olhar de mente aberta, mas acreditando que é possível fazer algo diferenciado. E aqui na criatividade também, a gente precisa trabalhar a inteligência emocional. Olha só, essa inteligência emocional, a gente precisa desenvolvê-la. E ela é classificada de duas formas, tá? Uma inteligência intrapessoal e uma interpessoal. A intrapessoal, o primeiro ponto é o autoconhecimento. Então, se conhecer. Como que eu vou desenvolver a criatividade se eu não me conheço, né? Se eu não me observo, se eu não percebo o quanto eu sou limitado às vezes, ou o quanto situações muito diferentes das minhas crenças não cabem em mim. Então, às vezes eu preciso trabalhar as minhas crenças, por isso o autoconhecimento aqui ele é tão importante, né? Como que é o meu filtro de mundo, como que é o filtro de mundo das outras pessoas, como que elas enxergam o mundo. Autocontrole, segunda característica, e automotivação. Então, se eu tenho autoconhecimento desenvolvido, automaticamente eu desenvolvo o autocontrole, eu sei até onde eu posso ir e a automotivação ela vem junto, né? Tudo que é o novo vai me mover, né? Então eu vou construir uma nova realidade de mundo. E a interpessoal, nós temos aqui duas características que são bem importantes, que é a empatia, se colocar no lugar do outro e desenvolver a aptidão social. Então, compartilhar, entregar para as outras pessoas, né? Por isso as mídias sociais cresceram tanto. Então, é a capacidade que eu tenho de o que eu conheço, eu conseguir entregar para o mundo, eu conseguir fazer com que as pessoas se envolvam comigo dentro daquilo que eu acredito. E aqui também, um passo muito sério, né? Que é sério mesmo, por isso que eu falei, é que quando nós pensamos assim, eu tenho algumas crenças sobre a criatividade, eu acho que eu não sou uma pessoa criativa. Quando eu começo a abrir a minha visão intrapessoal, eu começo a perceber que, me conhecendo, eu tenho condições com uma maior maturidade de desenvolver novas ideias. E isso significa o quê? Que eu saio de um ambiente de crise, às vezes é uma crise interna comigo, e entro para um processo de CRIE, né? Tira o S aí, vamos criar algo novo, criar algo diferente. E aqui dentro da criatividade tem uma ferramenta que é muito bacana mesmo, que a gente vai desenvolver na sequência, que vocês vão estar fazendo aí nesse módulo, que é o Design Thinking. O Design Thinking ela é uma ferramenta de inovação e de ideação. A gente cria novas ideias, desenvolve, compartilha, né? Então, a partir de um objetivo. Então, eu vou pegar um objetivo e esse objetivo eu vou construir ele com várias etapas dentro do Design Thinking e vou desenvolver novas ideias. Essa ferramenta ela é baseada nas metodologias ativas e metodologias ágeis. Então eu vou olhar para uma ideia e vou explorar ela o máximo do seu potencial com ferramentas e com técnicas que é possível explorar cada vez mais a criatividade. Então em cada fase a gente vai estar construindo um novo olhar sobre aquela mesma ideia. Olha que interessante, né? Então é desenhar, é design, né? Nós vamos desenhar essa ideia e usar a mente, explorar nossa mente para desenvolver ela. O que acontece com essa ferramenta? Ela envolve um trabalho colaborativo, ela envolve muitas participações de outras pessoas, dependendo do objetivo. Por exemplo, um objetivo meu pessoal, uma viagem. Quem vai viajar comigo? Minha família. Então, a família participa dentro dessa ferramenta e desse objetivo, tá? Então, dependendo do objetivo que eu vou traçar aqui, vai ser o nível de envolvimento que eu terei com as outras pessoas que vão estar contribuindo nela.
E ao mesmo tempo ela tem um pensamento crítico, né? Então o que eu vi em uma etapa não significa que acontecerá nas outras etapas e assim por diante, né? Então por isso que a todo momento eu vou estar pensando ela com um olhar diferente. Então nessa ferramenta, por onde nós começamos? Ouvindo as pessoas que estão participando. Então eu vou instigar, eu vou ouvir. A partir do momento que eu observo as ideias que vêm, eu vou registrar essas ideias, vou criar novas ideias, definir as novas ideias, criar um protótipo dela, e a partir do momento que eu crio um protótipo, contextualizo essa ideia de uma forma diferente ou materializo ela, eu tenho condições de testar ela e ver se ela pode ou não dar certo, né? Então são várias etapas que a gente já vai falar na sequência como funcionaria. Então quais são as fases dessa ferramenta? A primeira delas é criar um mapa de empatia. O mapa de empatia é o momento que a gente busca as ideias de todos que estão contribuindo, joga as ideias dentro do mapa, que pode ser um quadro, tá? E esse mapa, a gente vai analisar ele de várias esferas, tá? Então, sobre isso que é importante a gente falar e compreender que quanto mais ideias, melhor para essa ferramenta. Depois, na definição, eu vou olhar para todas essas ideias e vou definir elas. Quais dessas ideias de fato vão ficar? Quais dessas ideias eu consigo aproveitar para seguir dentro das etapas do processo criativo? Depois eu vou idealizar. Então, dessas definições de ideias, quais delas eu posso, por afinidade, explorar melhor? E o protótipo dela é uma construção. Então, dessas ideias que ficaram desse filtro, eu vou criar projetos ou mini projetos que vão fazer esse teste ali na frente e ver se essa ideia vai dar certo ou não. Então, aqui nessa ferramenta, gente, o que é bacana, né? O teste que nós falamos aqui é um plano de testes. Se cria um plano de testes e esse plano de testes se analisa o quanto é importante ele, em várias fases e etapas, se colocar ele em prática. E a partir dele gerar um plano de ação, entende? Então o plano de testes vai ser um plano de ação no futuro e que vai em várias etapas, de uma forma organizada, fazer com que aconteça essas novas ideias. Então olha só, gente, nós falamos de um mapa de empatia, de uma tempestade de ideias para direcionar para mini projetos e testes. Então é como se eu utilizasse todas as ideias, explorasse elas de uma forma organizada a partir de um diagrama de afinidades e construísse ela de uma forma mais efetiva. Essa ferramenta é a ferramenta que vai estar aqui à disposição na sequência aqui para vocês, o material para construir ela. Então, primeiro definam um objetivo, definindo o objetivo, é possível construir toda a ferramenta. Aqui nesse módulo, então, a segunda etapa que nós temos é a gestão de inovação. Se eu gero novas ideias, pode ser que algumas dessas ideias não deem resultado, tá tudo certo. Mas o nosso objetivo aqui é gerar inovação. Então, fazer com que essas ideias que a gente pensou na primeira etapa sejam ideias implantadas agora na segunda etapa. E aí sim, eu vou construir a inovação e ter um entendimento. Então, aqui é muito importante a gente pensar o seguinte, tá? Que a inovação, nem tudo o que eu gero de ideias gera inovação. Então, a inovação pode ser pequenos detalhes, pequenas situações que farão total diferença. Por onde começa a inovação? A inovação começa com um processo de transformação. Quando nós estamos dispostos a transformar algo, eu estou olhando já com esse olhar de inovação. Então, inovação não precisa mudar radicalmente. Inovação pode ser melhorias, pode ser evolução, pode ser o passo a passo que eu estou construindo algo novo, então de repente o que eu fazia já não serve mais da forma como eu fazia e agora eu quero fazer diferente, e aí eu já estou falando em inovação. Então é bem interessante, né? Inovação às vezes a gente acha grandes projetos, é algo muito grandioso e na verdade a inovação é muito simples, né? Cabe a nós ter um entendimento e aplicar aquilo que nós queremos fazer diferente. Por que nós mudamos então, né? Nós mudamos ou pelo amor ou pela dor, né? Nós mudamos para ter um grande impacto naquilo que eu estou buscando. Nós mudamos porque nós queremos uma melhoria, né? Então ou por problema ou por oportunidades. E essa transformação, ela faz todo sentido quando a gente se desapega do modelo antigo para trabalhar o novo. E a gente percebe aqui algumas etapas que é importante seguir. Primeira fase, por que mudar? Né? A gente se questiona, por que eu tenho que mudar? Como eu tenho que fazer essa mudança? De que forma que ela pode acontecer? Qual é o melhor caminho trilhado?
né? Então a gente se questiona muito isso, né? Bah, eu quero mudar, mas como eu vou fazer? E qual que é o melhor caminho que eu tenho que construir? Como que eu posso implementar essas ações, né? Criar esse modelo diferente que eu tô pensando? Quem pode me ajudar nesse caminho? Como que eu posso sustentar essa caminhada depois? Então não é só mudar, eu preciso ter uma continuidade dela depois. E como que eu faço a retomada desse processo, né? Então eu volto lá para o início do meu ciclo e recomeço. Aqui a gente tem várias ferramentas que é possível utilizar também, tá? Então, ao final dessa segunda etapa de inovação, a gente vai conhecer essas ferramentas que a gente pode construir dentro desse olhar aqui para ver o quanto eu estou mudando e o quanto eu estou construindo essa mudança nesse olhar de inovação, tá? Seguindo ainda, nós podemos olhar para a inovação com um entendimento. Eu quero mudar o quê? A doença, ou eu quero mudar o sintoma, ou eu quero mudar a causa. Onde está o ponto de virada aqui? Não adianta eu mudar o sintoma, eu preciso mudar a dor, né? Se a dor que tá pegando, se a dor que tá me fazendo eu ter retrabalho, se a dor que tá me fazendo eu ser improdutivo, é ali que eu tenho que atacar, não é no sintoma, tá? Um exemplo, não é no cliente insatisfeito. Às vezes eu tenho que trocar o fornecedor do meu produto porque ali tá dando muita reclamação de cliente. O cliente insatisfeito é o meu sintoma. Então eu preciso olhar para onde? Para a dor. Que dor tá me levando a esse cliente insatisfeito e a esse sintoma? Então a gente chama isso de score de mudança, tá? É o quanto eu consigo medir para poder mudar. Então eu vou medir o que está acontecendo de problema, de sintomas, de dores, e aí eu vou trabalhar um processo de mudança alinhado com essa dor. Começamos por onde? De que forma eu posso fazer essa mudança? Olhando para os meus objetivos, entendendo esses objetivos, olhando para os recursos que eu tenho para mudar, que recursos são esses, né? De pessoas, de estrutura, de tecnologia, financeiro, e olhando ainda para que efeito eu quero, né? Que mudança eu quero, que impacto eu quero e que efeito eu quero buscar, para daí gerar todo esse processo de mudança. E aí, quando nós falamos em mudança, nós já estamos falando aqui de acreditar e de aceitar essa mudança e ver que a inovação ela pode fazer algo totalmente transformador na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Então pode ser que eu quero mudar na minha carreira, novos rumos, pode ser que eu quero mudar no meu produto, no meu serviço, na minha empresa, pode ser que eu queira mudar um modelo de atendimento que não serve mais, né? Então, infinitas mudanças a gente pode falar aqui. Só que para mudar, a gente precisa aprender algumas coisas diferentes. Olha que interessante. Aprender a conhecer. Então, eu preciso conhecer o que eu quero mudar. Aprender a fazer. Então, como que eu vou fazer algo novo se eu ainda não sei qual que é essa mudança que eu quero buscar? Aprender a conviver e aprender a ser. Então, aprender a conviver é olhar para a minha mudança, ver que ela é possível fazer, mas transformar isso dentro de mim, transformar as minhas crenças. Então, se eu fazia de uma forma e perceber que é possível fazer de outra e ter melhores ganhos, faz todo sentido, né? Não é mudar porque eu tô vendo que todos estão indo para a mesma linha e eu quero mudar. Não, né? É mudar porque aquilo tem um significado para mim e porque vai ter um impacto totalmente diferenciado. E aqui na inovação, a gente começa a mudar pelos olhos, né? O que os nossos olhos estão enxergando que antes era um modelo e que agora não serve mais. Deixe fluir a quantidade de ideias, né? Quando flui a quantidade de ideias é porque nós precisamos mudar, ou seja, tá vindo tanta ideia que é o meu momento de fato de mudar. Combata o mito do gênio, não é grandes ideias somente, a gente pode fazer pequenas ideias, mas que dê resultado. Crie um ambiente de trabalho favorável para essa mudança, então assim, se precisar, mude os móveis, mude o ambiente, mude as ferramentas, né? Isso é bem importante. Troque ideias com colegas, então vê pessoas diferentes que têm uma visão diferente e que faz sentido também, né? Então, de repente, eu tô preso no meu mundo e não tô vendo como mudar. Então, quando eu converso com outras pessoas, isso se torna muito mais fácil, encurta o caminho. Por quê? Porque a mudança com eles já aconteceu. E uma característica bem forte aqui é a persistência para a mudança. Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês, assim, exemplos de mudanças radicais, né? Que a gente tem dentro das empresas, utilizando inteligência artificial, por exemplo, os robôs, né? O marketing tem muito disso. Hoje a gente entra em alguns sites e a gente já tem pessoas atuando conosco em formato de robô, né? Os avatares. E isso já é tecnologia de mudança mesmo, de inovação, né? Então são inovações que deram certo. Por exemplo,
Serviços financeiros, né? A gente tem bancos virtuais que tu pode abrir a tua conta sozinho num banco virtual, receber um cartão em casa, tudo isso com tecnologia de análise de crédito, enfim, análise financeira por trás funcionando, toda robotizada, né? E isso é inovação. Isso é fazer algo diferente. Então, o que acontece? A inteligência artificial aqui eu usei como exemplo para a gente compreender que ela já está no nosso dia a dia, né? As mudanças já estão acontecendo no nosso dia a dia. E como que a gente pode trazer isso para o nosso contexto de uma forma leve, que tenha não grandes impactos, mas que tenha referências diferentes daquilo que a gente está fazendo. Então é um convite para pensar como eu posso fazer diferente o que eu estou fazendo hoje. E aqui também é importante a gente falar, né, que hoje, com o avanço de tecnologia que nós temos, né, falando em inovação, a inteligência artificial com a inteligência humana aqui já está ganhando muito espaço, né? Então, recursos de tecnologia onde as pessoas têm uma interferência e a máquina trabalha a favor das pessoas, então já está se trabalhando muito com esse entendimento. Um exemplo, os parques de entretenimento, né, com simuladores virtuais, com realidade aumentada, eu já consigo ver, antes de sentir, eu já consigo ver como que eu vou simular uma participação num brinquedo, por exemplo, num jogo, né? E aqui eu queria trazer até o exemplo, né, quando nós falamos em inovação, do ramo imobiliário, né? Então eu posso simular ambientes, até arquitetos têm muito isso, né? Eu quero um imóvel com essa característica, que dentro a disposição dos móveis está organizado de uma forma, então eu já consigo ver o ambiente simulado antes de entrar nele, ver como que ficaria tudo isso. E isso já são recursos de inovação e de inteligência, né? Que a gente fala aqui de inteligência artificial, que é possível trabalhar e utilizar. Três situações que é importante a gente colocar aqui, né? Quando nós falamos em inovação e tecnologia, a própria agilidade emocional, né? Quando se tem agilidade emocional, tu tem um ganho muito grande, né? As pessoas, elas constroem algo muito diferente, pensando em inovação, né? Se conectam muito mais. O segundo ponto é uma consciência coletiva. Então, hoje, recursos de tecnologia, por exemplo, ela vem alinhada não somente a um fator, mas a coletividade, todos ganham. Outro fator é a curiosidade interna. Quando nós temos um despertar criativo, nós nos tornamos mais inovadores. Então eu percebo que sim, é importante fazer diferente porque se ganha muito em escala. E outro entendimento aqui também é a colaboração e cooperação, né? No mundo que nós estamos, eu não crio uma ideia e vou fazê-la sozinho, eu vou construir com pessoas que têm uma afinidade sobre essa ideia, né? Eu vou construir junto, então também é importante a gente compreender, né, que a colaboração e a cooperação aqui faz total diferença. E em inovação também, um exemplo muito bacana que hoje está se usando, né, como modelos de negócio diferenciados são as startups, né? Então, o modelo de startup hoje é criar empresas tecnológicas que tenham escalabilidade muito rápida e que fazem a diferença na vida das pessoas, também é um case de inovação. Então, as startups, elas vêm com um modelo muito rápido de negócio, ela vem para solucionar uma questão muito pontual, uma demanda ou uma oportunidade muito pontual. Então, dentro dos modelos de startup, nós temos algumas situações aqui que é importante a gente reforçar até para refletir, tá? A startup, ela tem um entendimento que ela tem uma radicalidade no mercado, ou seja, ela abre rapidamente, se ela não dá resultado, ela fecha rapidamente e a partir desse momento ela tem que trazer um impacto rapidamente para a sociedade, tá? E é uma inovação muito grande, né? Então ela é toda tecnológica. E aqui a gente consegue relacionar diretamente com o assunto que nós estamos falando de criatividade e inovação. O que acontece dentro da startup? Nós temos alguns elementos aqui que são importantes observar, tá? Se você tem interesse em abrir uma startup, né, ou construir um modelo de negócio nesse sentido. Primeiro, elementos de hipótese, né? Então, teste de hipótese. Primeiro eu vou olhar para ver possibilidades de negócio que cabem dentro do que eu estou buscando. Depois eu vou buscar um aprendizado no centro. O que significa isso? Eu vou olhar para o foco direcionado que eu quero, para o meu objetivo, porque infinitas possibilidades existem, né? Agora, o que de fato eu quero? E terceiro elemento é capital humano e performance. Com as pessoas que eu tenho, com o resultado que eu quero buscar. Existe coerência? Então eu vou ter performance suficiente para isso ou não? E aqui também a gente tem alguns fundamentos que são importantes ressaltar, tá? Para ter inovação com startup, primeiro,
precisa ter processos e ferramentas claras, né? A gente falou de processos antes e aqui apareceu novamente. Para inovar, eu preciso ter processos alinhados, né? Ter ferramentas compatíveis, senão eu não vou conseguir, ou vou ter até vou conseguir, né? Mas eu vou ter um tempo maior aí de trabalho para desenvolver. Outro fundamento aqui é a documentação, né? Eu preciso ter documentação organizada aqui para poder colocar uma startup no ar, tá? Para ela poder ser autogerenciável. Outro item é a colaboração, então a negociação com clientes, aqui faz todo sentido, né? Eu já vou entrar com startup com alguns clientes definidos. E outro mandamento também são as mudanças, então acelerar as mudanças. Startup precisa ser um processo acelerado para ela viabilizar. Quanto mais tempo sem resultado, né? Maior a tendência dela permanecer assim e automaticamente ela fecha. E aqui para fechar então nós temos dentro das startups, também inovador, 4 possibilidades de metodologias que a gente consegue desenvolver. Tá? Vamos conhecer elas? A primeira metodologia é o FDD, que são funcionalidades desenvolvidas para modelos de startup, que possibilitam uma maior agilidade nos processos. A segunda é a metodologia de sistemas dinâmicos. Tá? É uma metodologia diferenciada, né, para trabalhar a otimização de sistema. A terceira metodologia é o Kanban, que trabalha aí toda uma modelagem de redução de estoque, redução de informação, né? Então o Kanban, ele era com cartões até um tempo atrás, agora ele é todo automatizado. E nós temos aqui a quarta metodologia, que é o Scrum, né? Que é outra possibilidade dentro das startups de trabalhar também de uma forma mais ágil, de gerenciamento e organização de cronogramas, tá? Então, gente, assim, nesse módulo, vamos entender agora quais são as possíveis ferramentas que você pode adotar e construir, tá? E a partir de uma situação que para você hoje precisa ser resolvida. A primeira ferramenta que nós temos é o PDCA, é o ciclo PDCA. O ciclo PDCA, ele é uma ferramenta bem legal que é possível desenvolver um novo plano para a ideia que você está pensando. Então, eu planejo, eu executo, eu controlo e verifico se aquela ação que eu planejei, ela está dando resultado, tá? Então, o PDCA pode ser uma delas. Junto com o PDCA, é importante criar um plano de ação, 5W2H. Então, isso significa que eu defini um planejamento e que eu vou definir responsáveis para aplicar, né? Então essa ferramenta ela vai estar aí também à disposição de você nesse módulo. Outra ferramenta que nós temos aqui também que é possível você fazer, estruturar um fluxograma. Esse fluxograma, ele é um fluxo de trabalho, então o que eu tenho hoje não me serve, eu quero inovar, então eu vou criar um novo fluxograma, tá? E junto com esse fluxograma, uma outra ferramenta que também pode ser criada é a linha do tempo, tá? Então a linha do tempo ela é uma ferramenta de inovação que eu vou olhar para tudo que eu construí até hoje e a partir de agora eu posso criar um modelo diferente. Se o meu ciclo de mudança na minha vida pessoal, na minha vida profissional é de 4 em 4 anos, quando que foi o último? Na minha linha do tempo, daqui 4 anos, por exemplo, quando que eu quero mudar e para onde eu vou ir de novo? Então eu vou construir uma linha do tempo com ciclos de mudança, mas a partir dos históricos que eu tenho, tá? Então essas ferramentas vão estar aí para você construir. Assim como a gente deixou as ferramentas do módulo 1, nós teremos aqui as ferramentas do módulo 2 como tema de casa, né? Para você fazer e após fazê-las, segue para o módulo 3, então, tá certo? Muito bem, finalizamos aqui o módulo 2, Criatividade e Inovação, e aí vamos para o próximo módulo após as ferramentas.